Olá, meus amores! Essa é a aula de ciências para a turma do sexto ano, módulo 14, a água e os seres vivos. Aula número 1. Hoje nós vamos estudar, junto a esse módulo, como ocorre a distribuição de água nos seres vivos. É importante a gente entender que a água nos seres vivos, ela varia em quantidade, de acordo com a espécie, a parte do corpo e a idade. Essa água, ela não vai ser encontrada na forma líquida, ela vai ser encontrada misturada dentro da célula, em estruturas cada vez menores. Então, não é possível a gente torcer o nosso braço e retirar dele a água que está nele. Essa quantidade de água vai variar. Então, se eu for comparar entre as espécies, tem uma variação de água muito grande. Você sabe quanto de água tem no grão do trigo? E se eu te disser que são 5%? Imagina a diferença quando eu comparo com o milho, que equivale a 70%. E se eu te disser que a batata que você come no almoço tem mais água do que o caroço de milho? Mas a cenoura, que até demora mais para cozinhar, tem mais água do que a batata. Agora, aquele delicioso amendoinzinho torrado, ele só tem 5% de água. O tomate eu nem preciso dizer, né? Ele tem tanta água que se a gente morder, ela escorrega pela beirada da boca. Ele tem 94% de água no seu corpo. E quando a gente vai falar daquele frutinho vermelho, gostoso do morango, hein? 89% de água. Gente, é muita água. Sabe um outro alimento que você nem imagina que tenha tanta água? É a alface. A alface tem 95% de água. Imagine, aí você faz naquele seu regime, bota aquela quantidade imensa de alface e aí você vai mordendo. 95% do que tinha lá era água. O abacaxi é uma fruta que também tem uma grande porcentagem de água no seu interior. 87%. E o pepino? Tão bonitinho, branquinho, sequinho, croque, croque. 96%. Mas aqui eu tô falando de planta, né? A gente acaba vendo de um jeito fácil a quantidade de água que tem. E se eu for comparar com os bichos? E se eu falar do frango? A galinha? Ele tem 65% de água. Quer ver uma coisa interessante? O ovo que ela bota tem mais. 74%. Gente, 74%. E na ave, 65%. Parece até variação por idade, né? Vou até separar para mostrar depois de novo. Mas imagina que se eu for comparar com espécie, é diferente, né? Não. Vamos falar sobre idade. Depois. E aquele peixinho frito? Sabe por que ele fica croque-croque? Porque quando a gente frita, a gente tira uma parte dos seus 70% de água. Agora eu vou falar de um que a gente dificilmente vai encontrar por aqui. A riquíssima lagosta. Ela é quase toda água. 79%. Por isso, dizem que quem cozinha ela é errada. Faz desses porcentos que não são água, virar quase uma borrachinha.
Agora eu vou falar de um que esse eu queria muito estar na sala de aula para ver a cara de vocês. Sabia que a rã tem 78% de água? Essa daqui é a rã touro, uma delicatesse na culinária. Uma rãzinha touro frita. Vou adorar. Você que gosta de uma patinha de caranguejo, que tal uma patinha de rã? Gente, ela tem 78% de água. Tem bastante água. Vai fazer muito bem. Interessante, né? Uma variedade tão grande de seres vivos e dentro deles uma variedade tão grande de água. Olha isso! De 5% até 96%. E essa quantidade de água nos seres vivos vem do alimento. Para os animais que não produzem o seu alimento, vem através do que eles comem. Mas para as plantas que produzem o seu alimento, vem através da fotossíntese. Interessante, né? Quando a gente fala da quantidade de água nas espécies, não é possível estabelecer uma regra. As espécies grandes têm mais água, as espécies pequenas têm menos água. Não dá de fazer assim. Mas se a gente for comparar as partes do nosso corpo, dá. Aí a gente consegue. Quando a gente fala das partes do corpo, quanto mais ativo for o órgão, mais água esse órgão terá. Então, se eu utilizo muito aquele órgão, a porcentagem de água neles vai ser enorme. Quer um exemplo? Quer um órgão que trabalhe mais do que o cérebro? Ele tem 75% de água. É engraçado, nossos ossos, tão duros, tão sequinhos, têm 22%. Os nossos rins, e nós temos dois, mais ou menos na altura do último par de costelas, na parte de trás do corpo, tem 83%. Nossos pulmões, que são dois, estão aqui na caixa torácica, tem 90%. Nem vou te falar do sangue, que é completamente líquido, mas apresenta apenas 83% de água. Os nossos músculos, que se a gente for comparar é como a carne do gado que a gente come, tem 75% de água. E a nossa pele, a nossa pele, ela tem 70%. É uma quantidade que varia de acordo com a função. Nós utilizamos os nossos pulmões mais do que os nossos ossos, já que os ossos estão grudadinhos nos músculos. Quem faz o movimento não são os ossos, são os músculos. Por isso, os músculos têm uma maior quantidade de água. Aí eu reforço. Lembrem-se, meus amores, que quando a gente fala de água no nosso corpo, a quantidade muda de acordo com a atividade desse órgão. Quanto mais ativo ele for, mais água ele terá. Lembra qual foi o terceiro que a gente falou? Ainda tá lembrado? Eram dois. A espécie, a parte do corpo e a idade. Espécies diferentes. A parte do corpo é pela atividade. Vamos descobrir agora como acontece pela idade. Quando a gente fala sobre a idade,
Quanto mais velho, menor a quantidade de água no corpo da mesma pessoa. Então, a pele tem 70% de água. Quanto mais novo, mais água. Quanto mais velho, menos água. Então, por isso que quando você puxa a pele da mão de um idoso, não vai dar beliscão no idoso não, pelo amor de Deus. Mas a pele dele é enrugadinha, porque falta água para ela voltar à sua posição normal. Quer ver como são diferentes? Fácil. No feto, nas crianças, a variação é de aproximadamente 95% de água. Quando eu entro na infância e na adolescência, já cai de 95% para 80% de água. Aí a gente se converte num adulto e de 85% vai para 75%. O idoso, 55%. E aquele idoso mais atlético, um pouquinho mais novo, não tão calmo, não tão idoso, ali pela fase dos 50, 60% de água. Aqui é idosinho, sabe? A vozinha bem idosinha, bivó, 55% de água apenas. É uma variação muito grande. Então, imagina, o bebezinho, 95%. No idoso, 55%. O bebê, então, ele precisa beber bastante líquido para ajudar nessa manutenção. E o idoso precisa ingerir líquido justamente porque ele tem pouco. Ok? Amores, vamos revisar. A água no nosso corpo varia de acordo com 3 critérios: a espécie, a parte do corpo e a idade. A variação entre a espécie a gente não mensura ou não estipula um porquê. Já com relação à parte do corpo, de acordo com a sua atividade, ele apresenta mais água ou não. Quanto mais atividade, mais água ele vai utilizar. E com relação à idade, quanto mais novo, maior a quantidade de água. Ok, meus amores? Então, um beijo no coração. Tô morrendo de saudade de vocês e respondam agora a atividade da página 328. Cuidado, ela é enorme. Tem uma página inteira de uma questão. É porque tem desenho. Dá uma olhadinha lá. Ela é muito interessante. Um beijo no coração e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!